Olá, meninos, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos fazer a resolução comentada das atividades que foram realizadas durante o período do mês de junho. Eu espero que você, aluno, esteja aí com seu caderno, lápis e borracha para fazer as anotações necessárias. Coloque um certo nas questões que você acertou e corrija as que você errou. E faça suas anotações para tirar qualquer dúvida depois lá no grupo da sala, ok? Se você ficar com dúvida na resolução, depois entrar no grupo da sala, pergunta que a gente esclarece tudinho, beleza? Então vamos dar início a essa resolução das aulas. Bem, nós vamos começar pela resolução das atividades da aula do dia 8/6. Bem, a aula dia 8/6, nós falávamos sobre as regras de ortografia, né? O uso de algumas letrinhas, em especial a letra X, a CH, a SS, que são letrinhas que merecem uma atenção da gente na hora de escrever. E a primeira questão pedia para que você, aluno, fizesse um mapa detalhado dessas regras que foi visto durante a aula. Vamos lembrar algumas regrinhas que nós vimos nessa aula, ok? Eu vou usar o X após em inicial, ou seja, o em está no início da sílaba. Exemplo, a palavra enxada. Observe que enxada eu tenho em, logo em eu tenho a letrinha X. Enxurrada do mesmo jeito, eu tenho em, logo após o em eu tenho o X. E aí sucessivamente. Vou chamar a atenção de vocês para a palavra enchente. Enchente e seus derivados. Enchente não se escreve com X, e sim com CH. Por quê? Porque enchente vem de chuva. Chuva se escreve com CH. Então, enchente também é escrito com CH, assim como enxurrada. Vou usar o X também após a sílaba me inicial. Exemplo, mexer, mexilhão. Tem uma exceção? Tem a palavrinha mecha. Mecha é com CH quando se refere a cabelo. Vou fazer mechas no meu cabelo. Mechas aí com CH. Vou usar o X também após ditongos, que é o quê? Ditongo é o encontro de uma vogal com uma semivogal na mesma sílaba. Exemplo, ameixa. Olha, eu tenho o ditongo aqui, I. Logo em seguida eu tenho o X. Caixa, eu tenho o ditongo AI. Logo em seguida eu tenho o X. E assim sucessivamente. Também vou usar em palavras de origem indígena ou africana e em palavras inglesas aportuguesadas. Exemplo, chavante, xigá, xique-xique e etc. Onde é que eu vou usar o CH? Nas demais palavras em que não se enquadrar nenhum dos casos acima. Então, eu vou olhar para a palavra. Não dá para me acrescentar nenhuma dessa regrinha aqui, então não vou usar o X, vou usar o CH. Por exemplo, em brecha, broche, chalé, xícara, cachimbo e etc. Uso da letrinha G. Quando é que eu uso o G, gente? Vou usar o G nos substantivos terminados em agem, igem e ugem. Olha o exemplo aqui, barragem, fuligem e ferrugem. Também vou usar o G nos substantivos terminados em ajo, éjo, ijo, ójo e ujo. Quem são eles? Por exemplo, estágio, privilégio, prestígio, relógio, ferrugem, refúgio, refúgio. Então, observe que essas palavrinhas aí, elas são terminadas por esse prefixo, ajo, éjo, ijo, ójo e ujos, todas grafadas com a letra G. Quando eu vou usar o J nas formas dos verbos terminados em jar ou gear. Vamos ver o exemplo? Eu tenho arranjar, o verbo terminado em já. Aí o derivado de arranjar, arranjo, arranje, arrangens. E o verbo gojear. Os derivados de gojear também se escreve com J. Gojei, gojeiam, gojeando. Também vou usar o J em palavrinhas de origem tupi, africana, árabe ou exótica. Por exemplo, biju, jiboia, canjica, pajé e etc. Quando é que eu vou usar o S? S eu uso depois de ditongos, mais uma vez.
uma vogal e uma semivogal que ficam na mesma sílaba. Por exemplo, coisa. Coisa eu tenho ditongo, o O e o I. Logo em seguida eu tenho o S. Fazão, eu tenho ditongo, A e I. Logo em seguida eu tenho o S. Observe que nesse caso aí, esse S tem som de Z. Também vou empregar o são em substantivos, derivados de verbos terminados em ENDER, em D, nos verbos terminados em verter, e nos verbos terminados em pelir e nos verbos terminados em ND e R. O que acontece? O verbo tem essa terminação. Eu vou transformar essa palavra em um substantivo. Eu devo usar S, A, O, tio. Em alguns casos, esse S vai ter o som de Z. E em outros, ele vai ter o som de um C cedilha. Por exemplo, compreender. Compreender termina com ender. Vou transformá-lo em um substantivo. Compreensão. O S aqui, ó, com som de C cedilha. Subverter termina com ver. Vou transformá-lo em um substantivo, subversão, o S com som de C cedilha. Repelir, repelir termina com pelir. Pelir, vou transformar agora esse verbo em um substantivo, repulsão. E eu tenho fundir. Fundir termina em N, D e R. Vou transformá-lo em um substantivo, fusão. Também uso o S em adjetivos terminados pelo sufixo oso e osas. Formoso, formosa, dengoso, dengosa e aí por diante. Também uso em palavras terminadas pelo sufixo eis, esa, isa e ose, empregados na formação de nomes que designam títulos de nobreza, posição social, profissão, origem ou nacionalidade. Por exemplo, marquês, eu vou usar marquesa, burguês, burguesa. No caso de marquês e marquesa, aqui, ó, no sentido de título de nobreza, burguês e burguesa, no sentido de posição social. Português, portuguesa é o local de origem. E poetisa e profetiza é a sua profissão. Também uso nos verbos terminados em isar, analisar, aí eu vou falar análise, pesquisar, pesquisa, porque se o verbo termina com S, claro que o substantivo derivado desse verbo também vai terminar com S. Onde eu vou usar o Z? Substantivos abstratos a partir de adjetivos terminados com o sufixo eis ou exa. Observem aqui, ó, eis ou exa com Z. O substantivo ele é abstrato porque ele é formado a partir de um adjetivo. Homem sensato, sensatez. Sensatez eu termino com EZ. Homem altivo, vou formar altivez, é um substantivo abstrato. Homem magro, magreza, substantivo abstrato, também terminado com Zzinho no final. Isso é certo, certo adjetivo, certeza, o meu substantivo abstrato. E aí, por diante, sempre que eu tiver um substantivo abstrato que tivesse finalzinho aí, eis ou exa, lembre-se, substantivos abstratos que são formados a partir de adjetivos, eles são grafados com EZ, com Z. Também vou usar no sufixo tris, formador de femininos, imperatriz, atriz, embaixatriz, etc. Em verbos terminados pelo sufixo isar, quando a palavra primitiva não possui o S. Olhe bem, o verbo ele é terminado pelo sufixo isar, mas a palavra primitiva dele não possui S. Por exemplo, economia. Economia não tem S. Então, economizar eu vou fazer com Z. Terror. Terror não tem S. Então, na hora que eu vou transformá-lo aqui, ó, em verbos, eu vou aterrorizar e vou usar o Z. É diferente do caso do S, porque no S, ele sempre era usado, tipo assim, o verbo já possuía a letra S, ó, por exemplo, analisar.
O verbo já tem a letra S. Então, quando eu vou transformar em substantivo, o substantivo ele vai ter a letra S também. Aqui no caso, o substantivo não tem a letra S. Se o substantivo não tem a letra S, quando eu for transformá-lo em um verbo, ele vai receber o Z. Tranquilo para vocês? E onde mais que eu vou usar o Z? Sufixos formadores de aumento e diminutivo, quando a palavra primitiva não possui a letra S. A palavra primitiva não tem S, embarca no Z que dá certo. Carta, cartaz, mulher, mulherzinha, avião, aviãozinho. Beleza? A segunda questão diz o seguinte: na tira abaixo de Fernando Gonzalez, que letras completam, de acordo com as normas ortográficas, as palavras com lacunas? Vejamos. Estava bom o picadinho com... Aí eu tenho uma lacunazinho aqui. Ótimo. Posso sugerir nosso picadinho com... Esse daqui, ó, a lacuna novamente, especial. Vejamos, aqui a palavra que completaria essa lacuna é a palavra chuchu, ok? Estava bom nosso picadinho com chuchu? Posso sugerir o nosso picadinho com chuchu especial? Então, se a palavra chuchu, que eu quero que você me diga, chuchu se escreve com CH ou com X? Vocês me dizem? CH. Então, nessas lacunazinhas que eu tenho aqui, ó, nesses espacinhos em branco, esses quadradinhos, eu devo colocar o CH para formar a palavrinha chuchu. A próxima, complete as lacunas das palavras que seguem utilizando G ou J. Vamos lá, eu tenho a palavra e tem a varejista. Varejista eu escrevo com G ou com J? Eu escrevo com J, lembre-se de varejo. Viagem, com G ou com J? Quando é viagem substantivo, é com G, não é, gente? Se for viagem verbo, aí ó, viajar, no caso, é com J. Majestade, eu escrevo com J. Fuligem, lembre-se da regrinha. Substantivos terminados em agem, egem, ugem e igem, letra J. Então, fuligem, aqui é o finalzinho, igem, é G, letra J, letra G. Mesmo caso para vertigem, mesmo caso para ferrugem, o mesmo caso para miragem. Substantivos terminados em agem, egem e ugem são grafados com a letra G. Fuligem, vertigem, ferrugem, miragem. Falange também é com G. E laranjeira vem de laranja com letra J. Vamos agora à correção das atividades do dia 19/6. A aula do dia 19 dizia o seguinte: faça uma leitura detalhada das regras de acentuação gráficas estudadas na aula de hoje e construa um mapa mental. Nós vimos a questão das regras das palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Vamos lembrar comigo. Quem é a oxítona? É aquela que tem a sílaba, a última sílaba forte. A paroxítona, a que tem a penúltima sílaba forte. E a proparoxítona, a que tem a antepenúltima. Quem é que é acentuada aqui nas oxítonas? As que terminam em A, E, O, em ou ens. Nas paroxítonas, as que terminam com R, com L, com SP, com X. E que mais? Bíceps, com PS no final, com X, com R, com L, com N, com ão, AO, tio no final também. E as proparoxítonas? Toda e qualquer proparoxítona recebe acento. Tranquilo para vocês? Vamos agora ver o que diz a nossa questãozinha. Vamos ler a tirinha primeiro. Minha mãe me mima. Minha mãe me mima. Minha mãe me ama. Parabéns, professora. Pelo visto, sua mãe é ótima. Agora, por favor, ensine pra gente coisas realmente importantes. Essa mafalda de tirar o fôlego de qualquer um.
Com relação à acentuação gráfica das palavras no texto, é correto afirmar que, olha a palavrinha parabéns. Onde é que aparece o parabéns? Aqui, ó, parabéns, professora. No terceiro quadrinho, recebe acento diferencial porque está no plural. Correto isso? Não, não é, gente? Parabéns é acentuada porque ela tem a última sílaba forte, termina em ens, é uma oxítona. Oxítonas que terminam em ou ens são acentuadas. A palavra me, primeiro quadrinho, minha mãe me ama. Deveria ter recebido acento por ser monossílabo tônico, terminado em E. Esse me aí não é tônico, ele não é forte. Eu digo, minha mãe me ama, não é minha mãe me ama. Esse E não é aberto, é um E fechado, então ele não é tônico, ele é átono. Se ele não é tônico, ele não deve ser acentuado. Só vamos acentuar os tônicos, ou seja, aqueles que têm a sonoridade forte. O acento na palavra é no terceiro quadrinho, visto sua mãe é ótima, tá aqui o ezinho. Pode ser classificado como diferencial, porque não há regras que justifiquem seu uso. Errado, o acento diferencial só acontece com o verbo pôde, para diferenciar de pode, e com a preposição pô, para diferenciar do verbo pô. Apenas esses dois casos. Esse é aqui, ele está acentuado porque ele está na primeira pessoa, na terceira pessoa do singular, do presente, do indicativo. Eu sou, tu és, ele é. E a palavra ótima, lá no terceiro quadrinho, ela está acentuada por ser uma proparoxítona. E o que é a proparoxítona? São as palavras que possuem a antepenúltima sílaba forte. E todas elas são acentuadas. Então, ótima. Quem é a sílaba forte? É o O, não é? Aí eu conto última sílaba, penúltima sílaba, antepenúltima, sobrou só o meu Ozinho. Então, é uma proparoxítona. Questão certinha aqui, vamos marcar o item D, espero que vocês tenham acertado. Assinale a alternativa em que todos os vocábulos são acentuados por serem oxítonos. Novamente, lembrando, o que é oxítono? Palavras que possuem a última sílaba forte. Vamos olhar aqui rapidão, de cima para baixo. Amém, está certo, é um oxítono terminado em. Amável, não. Amável, nesse caso aqui, ó, é uma paroxítona, desculpem, terminadas em L. Filó está certo? Filó está, gente. Lembre-se que as oxítonas A, E e O são acentuadas. O porém também está, é uma oxítona terminada em além também. Então, aqui no item D, a palavrinha amável é uma paroxítona. Possui a penúltima sílaba forte e é terminada em letra L. Item C, você. Está certinho? Está, é um oxítono terminado em E. Capilé também é oxítono terminado em E. Paraná, oxítono terminado em A. Lápis, quem é a sílaba forte? É lá, então é a última? Não, é a penúltima. Então aqui eu já não vou dizer que ela é uma oxítona, ela é uma paroxítona terminada em IS. Régua, quem é a sílaba forte? É a penúltima. Se é a penúltima, eu já vou dizer que não é uma oxítona. Tranquilo? É uma paroxítona terminada em ditongo. Sobrou aqui para nós ainda. Item B, parabéns. Parabéns é um oxítono terminado em N, nós já sabemos, tá certinho. Não é para ser vermelho, se tá certo é para ser amarelo. Vamos apagar aqui para não ficar feio. Isso, é para ser amarelo. E o vem é um monossílabo átono. Está acentuado. Hífen é acentuado porque é uma paroxítona terminada em N. Sair é um monossílabo, Sair, aqui eu tenho um caso de hiato, aí vamos estudar ainda as regras especiais do hiato. Não é uma oxítona, porque as oxítonas
elas só vão ser acentuadas que terminam em A, E e O. Aqui é um caso de hiato, é uma regra que a gente vai estudar depois. Oásis. Oásis é uma paroxítona terminada em S. Então, vejam, eu tenho aqui duas palavrinhas que não se encaixam na regra da oxítona, que é essa daqui é de oásis e a de açaí. Hífen também não se encaixa. Então, aqui eu tenho essas três palavrinhas que não se encaixam nas regras das oxítonas. Vamos agora para item A, paletó. Última sílaba forte, termina em O. Recebe acento? Sim. É uma oxítona terminada em O. Avó, do mesmo caso, oxítona terminada em O. Pajé, oxítona terminada em E, recebe acento? Recebe. Café, também, oxítona terminada em E, recebe acento? Certinho. E o giló, oxítona terminada em O. Lembre, palavras que possuem a última sílaba forte, terminam em A, E, O, em ou ens, é uma oxítona, vão ser acentuadas. E tem A, então está certinho. Vamos para as atividades do dia 24/6. Aqui nós falávamos das regrinhas especiais, certinho, do hiato. Aí vamos ver aqui, ó. Acentue as palavras que devem receber acento gráfico. Só as que devem receber, tá? As que não tiverem receber vão ficar sem acento, como sempre. Os juízes certamente estão equivocados. Quem tem que ser acentuado aqui é a palavrinha juízes. É acentuado por quê? Juízes. Esse I ele fica sozinho numa sílaba. É um caso de hiato. E os hiatos, quando tem uma vogal I ou U que ficam sozinhos na sílaba, ou então eles ficam acompanhados de S, eles são acentuados. Ou o I fica sozinho na sílaba, ou está acompanhado de S. O U fica sozinho na sílaba, ou é acompanhado de S. Nesses dois casos, eles serão acentuados. Essa é a regrinha do hiato, tá? Apenas para essas duas vogais? Sim, apenas para semivogal U e semivogal I. Por que nós chamamos de semivogal? Porque elas aparecem sempre atreladas a uma outra vogal nas palavrinhas. Por exemplo, Paraguai, Uruguai, água. Observem que elas estão sempre ali ligadas a uma outra vogal. E na maioria dos casos a sonoridade delas é mais fraca, a não ser quando se trata de hiatos, que aí elas ficam sozinhas na sílaba e a sonoridade delas é forte. O juiz encarregado do caso adoeceu. O juiz é acentuado? Não, eu não vou acentuar a palavrinha juiz. Por quê? Porque juiz, observe que o I, ele não fica sozinho na sílaba, ele fica acompanhado da letrinha Z, então ele não é acentuado. Aqui ele fica sozinho, juízes, juiz, entendeu? A saída fica do lado oposto, Ana Paula. A saída. Quem tem que ter situado aqui? Palavrinha, esse I aqui, ó, saída. Por quê? Porque, novamente, ele fica sozinho na sílaba, então ele é acentuado. Osmar, não seja tão egoísta. Egoísta, também é acentuado. Por quê? Porque o I vai ficar aqui na sílaba sozinho? Não, acompanhado de S. Mas ele pode? Pode. I ou U sozinhos ou acompanhados de S vão ser acentuados. Essa é a regra básica do hiato. Vamos ver a nossa tirinha. O acento agudo desapareceu do I e do U tônicos de palavras paroxítonas, quando essas palavras vierem depois de um ditongo. Cruzes, que rolo, vândalo, preciso de um exemplo. Espelho, ué, não entendi. Feiura, agora vira feiura. Ou seja, feiura, antes do acordo ortográfico, era escrito com esse Uzinho acentuado. Agora não é mais. Por que, Isabel? Porque ele está seguido de um ditongo. E porque é uma palavra paroxítona, lembre, aquela que tem a penúltima sílaba forte. Então, o I e o U tônicos de palavras paroxítonas, quando seguidas de um ditongo, não serão acentuados. Ok?
Levando em conta as informações do primeiro quadrinho, identifique a alternativa que apresenta a palavra que também sofreu alterações na acentuação gráfica devido à regra mencionada. Vamos começar, então? Item A, plateia. É acentuado? Não é acentuado. Por quê? Porque é uma paroxítono terminada em ditongo aberto Então, lembre-se, as paroxítonas, né? Aquelas que têm a penúltima sílaba forte, aqui ó, té é a minha sílaba forte, elas não serão acentuadas, ok? Esse azinho aqui, ele ficaria sozinho na separação. Então, eu teria plateia, uma palavra com 3 sílabas. E a penúltima sílaba, ela é forte, é uma paroxítono. Aí, eu tenho aí um ditongo aberto, E esse ditongo aberto, quando em paroxítonas, não são acentuados. Heróico. Heróico também não é acentuado. Por quê, Isabel? Porque heróico também é uma paroxítona, tem a penúltima sílaba forte e é constituída por um ditongo aberto, oi. Os ditongos abertos nas palavras paroxítonas não são acentuadas. E onde que vai ser acentuado, Isabel? Ditongos abertos só é acentuados nas oxítonas. Por exemplo, herói é acentuado, beleza? Herói, a última sílaba é forte, então esse ozinho aí ele é acentuado. Gratuito não é acentuado porque é uma paroxítona terminado em O. E esse ozinho aqui, ó, não entra nas regras de acentuação, ou seja, as palavrinhas paroxítonas que devem ser acentuadas são as que terminam em R, L, N, AN, PS, X, que é no caso o M, e o plural deles. E baiuca, vejamos, baiuca não é acentuado porque o I e o U tônicos aqui, ó, de uca, desapareceram de palavras paroxítonas, ou seja, quando essas palavras, essas letras vierem após um ditongo, não serão mais acentuadas. Então, esse U aqui, ó, de baiuca, ele não é acentuado porque ele está seguido de um ditongo, bai. O que a minha regrinha do primeiro quadrinho diz? A minha regrinha diz o seguinte: quando o I ou U de palavras paroxítonas, ou seja, palavras que têm a penúltima sílaba forte, forem seguidos de um ditongo, não serão acentuados. Então, baiuca, eu tenho um ditongo aqui, ó, bai é meu ditongo, fica aqui junto. Esse U vai ficar sozinho, é um hiato. Porém, ele não é acentuado porque ele está seguido de um ditongo. E essa palavra, ela é uma palavra paroxítona, baiuca. O U é o que tem o som mais forte, então é a penúltima sílaba forte, paroxítona. Mas não é acentuado porque está seguido de ditongo. O texto a seguir foi extraído da seção Bárbara Responde, na qual a irreverente jornalista se propõe a esclarecer as dúvidas dos leitores. Leia-o com atenção. Rigor gramatical. Aprendi que oxítonas terminadas em I e U não são acentuadas, mas e aquele banco cujo nome é oxítono e termina em U acentuado? Por que ele pode? O banco que ele está falando aqui é o Banco Itaú. Vamos já esclarecer isso. Aí temos a resposta, sei, quer dizer que você compareceu à aula das oxítonas, mas perdeu aquela que ensinava que, com nome próprio, cada um faz como bem entender, né, madame? E o que vocês acharam dessa resposta? Está certinho? Não é, gente? Vamos lá. Analisando a pergunta da leitora e a resposta da jornalista e considerando as regras oficiais de acentuação gráfica, é possível concluir que a palavra em questão, Itaú, não é oxítona, mas proparoxítona. Segundo as regras de acentuação gráfica em vigor, todos os proparoxítonos são acentuados. Está certa essa regrinha aí? Não, gente, realmente a palavra aqui, ó, ela é um oxítono, então aqui já está errado, porque falou que não era. É um oxítono, tá? Aí você vai assim, mas o U não entra nas regras. Verdade, mas a questão é que nós vamos pensar na regrinha do hiato. Esse U aqui, ele fica sozinho, não fica? Itaú, se ele fica sozinho, é um hiato. Então, se é um hiato, automaticamente vai ser acentuado.
Próximo caso, embora a palavra seja realmente uma oxítona, a razão pela qual ela é acentuada é outra, ou seja, ela não está nas regras das oxítonas, senão caju também seria acentuado, lembram disso? E caju não é. Ela é acentuada porque ela se enquadra nas regras dos hiatos, que é o quê? Que diz a seguinte regrinha: quando i e us ficarem sozinhos ou acompanhados de s em uma sílaba, eles serão acentuados. Então, o item B está correto. Vamos ver o C. A resposta do jornalista está correta, uma vez que um fato semelhante ocorre com a grafia de seu nome, que deveria ter acento agudo. Bárbara, nada a ver. Totalmente deslanchou isso aqui. E a palavra recebe acento agudo por ser uma paroxítona terminada em U. Não, gente, o U não entra aí nas regras da paroxítona. As paroxítonas vão ser acentuadas quando terminarem em R, L, que é o U acompanhado de M, ou uns, U, N, S, uns, quando R, X, N no final e o PS. Essas são as regrinhas, as palavrinhas que vão ser acentuadas quando tiver esse finalzinho aí, e elas vão ser paroxítonas. Exemplo, Isabel, a palavra automóvel. Automóvel, o acento é no mó. É uma paroxítona terminada em L. Cadáver, o acento é no dá. É paroxítona terminada em R. Álbum, o acento é no ao, é uma paroxítona terminada com mesmo caso para álbuns, não é? Hífen, paroxítona, qual é o acento? É no i. E por quê? Porque é uma terminada com n. Tórax é acentuado. Por quê? Porque é uma paroxítona terminada com x. Táxi, acentuado, aonde? No A. Por quê? Porque é uma paroxítona terminada em I, mas o U não entra nas regrinhas das paroxítonas. Bem, assim chegamos ao fim da nossa aula, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só perguntar lá no nosso grupinho, tá bom? E no mais, um beijo e até a próxima.